Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula, né? Bom dia. Bom dia, vamos aprender mais um pouquinho. Eu vou fazer um breve resumo da nossa aula passada, só para a gente entender um pouquinho, né, e compreender melhor a nossa aula de hoje. Então, vocês estão vendo os slides aí, o resumo de que nós vimos na aula passada, né, o livro de Êxodo. Então, nós vimos aí que o livro de Êxodo significa libertação, quer dizer, quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, e levou o povo para a terra prometida. É interessante, como nós estávamos comentando aí, a história antes de começar a nossa aula. Então, aqui o povo esperou 430 anos para que Deus cumprisse a promessa dele. 430 anos. Então, o que a gente está vendo aí? Logo no início, nós vimos ali que com o nascimento dos filhos dos hebreus, né, o faraó, ele ficou preocupado porque a nação estava crescendo muito. Então, quando nós vemos essa história que a nação está crescendo, é que Deus estava cumprindo ali a primeira promessa que ele fez para Abraão: de ti farei uma grande nação, certo? Então, o faraó dá uma ordem para matar todas as crianças, homens. As mulheres, crianças meninas, ficavam vivas. E as crianças, homens, masculino, matavam-se todos que estavam nascendo naquele tempo ali. Então, houve uma matança ali, de tudo quanto é maneira, crianças jogadas no rio, criança matada aí, mortas por espadas, enfim, né, foi uma atrocidade mesmo. Então, nós vimos o nascimento de Moisés, né, o capítulo 2 aí, vimos o nascimento de Moisés, era uma criança formosa, e Deus foi formando Moisés aí, nesse período. Então, ele ficou aí 40 anos no palácio. Então, ali ele aprendeu todas as artes que ele tinha que aprender: artes de guerra, artes de comandar. Então, Moisés foi instruído na melhor escola que existia no período aí do Egito. Em seguida, nós vimos aí que ele acabou assassinando aí tanto egípcios, né? E teve que fugir. E nessa fuga ele foi parar na onde? Lá em Midian, no deserto. No deserto ele conheceu a esposa, acabou casando, ficou morando com o sogro, e depois de 40 anos novamente, então veja bem, Moisés ficou no deserto durante 40 anos e ele aprendeu a conviver no deserto. Imagina só, você mora numa mansão, na casa luxuosa, e de repente você vai para um lugar, uma casinha bem simples que não tinha nada. Isso aconteceu com Moisés, né? Então ele vivia na riqueza e ele foi parar lá no meio do deserto, assim, sem nada, teve que recomeçar de novo. Porém, Deus estava aí realmente ensinando a Moisés, né, capacitando ele para o grande projeto que Deus tinha na vida dele e também para poder tirar o povo ali da escravidão. Então Deus aparece para Moisés, no capítulo 3 aí, Deus aparece para Moisés e faz o chamado: olha, Moisés, você precisa retornar lá ao Egito. Vamos imaginar o que passou na cabeça de Moisés, certo? Ele tinha fugido do Egito com medo de ser morto. De repente ele tem que voltar para lá, ele poderia ser morto novamente, ou novamente não, né? Poderia ser morto, né? Ninguém morre duas vezes. Então ele poderia ser morto aí. Então dá para a gente imaginar o que se passou na cabeça dele nesse momento. Porém, ele ouve a voz de Deus. É claro que não foi fácil, né? Ele teve dúvidas, teve medo, até tentou se pediu para que Deus colocasse outro no lugar dele, enfim, que ele não estava capacitado para isso. E ele tinha um problema muito grave também, que era a voz, ele não conseguia se pronunciar perfeitamente, porque ele era gago, pesado de língua, então ele era gago, então ele tinha esse problema de comunicação. Mas Deus já tinha preparado tudo. Deus tinha preparado o irmão dele, Arão, né? Depois Deus avisou Arão para ele ir em encontro com Moisés. Moisés resolve ir e ele vai. Ele volta para o Egito, encontra no meio do caminho com o irmão Arão e ele vai para o Egito.
Nós vimos também a cena onde Moisés acabou negligenciando aí como se diz, um mandamento que Deus tinha dado, né? Todos os descendentes de Abraão tinham que ser circuncidados. E ele não tinha feito isso com o filho dele. Acabou a esposa dele fazendo. É por ser, não mostra para nós a idade que a criança tinha, mas, assim, foi a idade suficiente para ele sentir dor, né, ter muito sangramento, enfim, onde a esposa dele acabou chamando ele de marido sanguinário, porque tinha que ter feito isso com 8, no máximo 8 dias de que a criança tinha nascido aí, os 2 filhos. Enfim, o que acontece? Moisés volta para o Egito para convencer o povo de que Deus já tinha preparado a hora, e que a hora era essa, de eles saírem do Egito, da escravidão, e ir para a terra prometida. Então, nós vemos aí que, perante o faraó, Moisés e Arão se apresenta ao faraó e começa aí vamos dizer, não uma discussão, mas uma tentativa de negociação, para que o povo pudesse sair do Egito para a terra prometida. Então, vamos lá. Abre comigo no livro de Êxodo. Vamos abrir lá o livro de Êxodo. Vamos falar sobre as pragas, as 10 pragas que Deus mandou para castigar o povo dos egípcios. E claro que, né, mostrando a soberania de Deus e o poder de Deus para todo o povo do Egito e também para que o povo de Israel, os israelitas, acreditassem e obedecesse, tivesse confiança realmente em Deus e que eles poderiam sair com segurança, certo? Então vamos lá para o capítulo 7, o livro de Êxodo. Capítulo 7. Então, aqui no capítulo 7, está falando da primeira praga que Deus manda para o Egito, né, para o povo egípcios. Então, porém, com um propósito, tá? Cada praga dessa, ou as 10 pragas que Deus mandou ali, tinha que acontecer para quê? Para que o povo israelitas pudesse acreditar tanto em Deus como em Moisés, né? Moisés estava sendo aí um intercessor entre Deus e o povo, certo? E também para mostrar para o povo egípcios que existe um Senhor, um Deus soberano, poderoso sobre todas as coisas. Então, acompanha comigo, eu vou ler alguns versículos, só para a gente entender, até nós chegarmos aí nesse versículo 14. Então, olha o versículo 3. Então, Deus pede para que Moisés apresente-se perante a Faraó. Vamos analisar um ponto aí. Deus pede para que Moisés chegue até o faraó. Primeiro, o faraó não conhecia Moisés. Como que Moisés chegaria até o faraó, um homem importante, e quem que era Moisés? Ninguém mais conhecia Moisés. Quem era? Era um homem desconhecido. Era difícil. É a mesma coisa se formos analisarmos os dias de hoje. Se você for tentar conversar com um presidente da república, seja quem for, é difícil você conseguir uma reunião ou chegar até ele para ter uma conversa, principalmente lá no gabinete dele. É muito difícil, não é qualquer um, não. Então, imagina aí Moisés chegando perante um rei, aí, o faraó do Egito, sem nem sequer o cara nunca nem ouviu falar de Moisés. Então, era mais difícil ainda. Mas Deus providenciou tudo. Então, olha comigo aí o versículo 3, tá? Deus fala, Moisés, apresenta ao faraó e você diz para ele o que o Senhor irá fazer. Então, Deus fala assim, aqui no versículo 3, eu, porém, endurecerei o coração de faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então, é um propósito. Deus endureceu o coração do faraó com um propósito. Por quê?
Aquele povo, imagina, depois de 400 anos ali, quase 430 anos, né, eles estavam sendo escravizados, com certeza muitos ali perderam a esperança. Então, Deus não estava agindo ainda. Pelo contrário, Deus já estava agindo, porque Deus estava formando uma nação, que o povo não percebia, que eles cresciam e se multiplicavam a cada dia. Então, os próprios egípcios ficaram com medo dessa situação, certo? E também os egípcios não conheciam Deus. Então, foi com um propósito que Deus ali resolveu endurecer o coração do faraó. Então, sempre com um propósito, né? Versículo 7, era Moisés de 80 anos e Arão de 83. Nós lemos esse versículo na aula passada. Quando Moisés saiu do Egito, ele tinha 40. Quando ele foi para o deserto, ele ficou mais 40. Quando ele retornou com 80 anos de idade. Então, praticamente, que a vida dele estava recomeçando novamente. 80 anos de idade. Ele volta a falar com o faraó. Vamos lá para o versículo 14 em diante. Então, o que acontece? O coração do faraó não deixa o povo sair. Acompanha comigo aí, versículo 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração de faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com o faraó pela manhã, ele sairá às águas, estará à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. Vamos dar uma analisada aqui o ponto, muito interessante. Deus fala para Moisés, Moisés, vai até lá no faraó, porque toda manhã ele vai até as águas para se banhar. Então, olha como que Deus sabe, conhece a ação de cada um. Mesmo sendo o faraó um homem que não é temente, não conhecia Deus, tinha os seus outros deuses, seus costumes, suas tradições, mas Deus sabia o que ele fazia toda manhã. E Deus fala para Moisés, vai até o rio, e o faraó vai até lá todos os dias de manhã. Versículo 16. Ele dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Então, muito interessante que Deus transforma a água em sangue. Deixa eu virar a página aqui. Esses versículos do 18 em diante está contando o que aconteceu. Peixes morreram, a água ficou cheirando mal, todas as águas do Egito se transformaram em sangue. O povo, os egípcios tiveram que cavar poços, novos poços, para ver se achava água potável, água limpa, para poder beber e tomar banho aí, né? Também está falando aqui que os magos do faraó, eles conseguiram também fazer essa mesma proeza, transformar aí a água em sangue. Algumas coisas eles conseguiram fazer, Deus permitiu. Para quê? Para que o coração do faraó permanecesse duro aí e ele poder realizar todos os milagres que ele tinha que realizar. Lembra que ele falou lá no início que Deus faria muitos sinais e maravilhas, né? No versículo 3 aí do capítulo 7, que ele iria estar mostrando os sinais e as maravilhas, então isso tinha que acontecer, tá? Tinha que acontecer tudo isso daí. Então, Moisés e Arão fez como que Deus pediu, as águas se transformaram em sangue, todas as águas, morreram muitos peixes aí, porque quando há uma mudança química na água, cai alguma coisa na água assim, o oxigênio da água ela acaba, os peixes elas sobrevivem por causa do oxigênio da água, então muitos peixes aí, vários peixes morreram e o rio começou a cheirar mal, não tinha água para eles beberem. Então, acompanha comigo o versículo 25. Assim se passaram 7 dias. Então, foram 7 dias sem água potável. Então, quer dizer, quando eles foram cavar o poço para ver se achava água potável,
Então, assim, não foi em um dia, né? Demorava alguns dias aí, mas ficaram sem água. Porém, o povo israelitas, eles permaneceram com água, certo? O capítulo 8 já está falando aí da segunda praga. Então, eu estou fazendo um resumo, tá? Porque as leituras são extensas, então fica aí a tarefa como leitura. É bom ler. Eu gosto muito porque cada aula que eu dou, eu leio. Eu estou lendo novamente tudo de novo. A gente lê e lê e lê as escrituras, a gente nunca cansa. Vamos lá. Deus manda a segunda praga. Então, o que Deus fala? Ó, vai até o faraó. Então, Deus chama Moisés e fala, vai até o faraó e conversa com ele novamente. Porém, o coração dele ainda permanecerá duro, porque eu preciso mostrar os meus sinais e as minhas maravilhas, para que o povo crê em mim e possa sair com segurança. E também para que tanto o povo dos egípcios e todas as terras vizinhanças possa conhecer o meu nome, possa me conhecer. Então, capítulo 8 aí, segunda praga, é as rãs. Deus manda as rãs e a terra fica cheia delas. Acompanha comigo aí, ó. Depois disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Imagina só, você acordar, você virar de lado e você vê uma rã deitada junto com você. Uma não, né? Várias. Deixa eu só. Bom dia, Daniele, seja bem-vinda. Só para você acompanhar a nossa aula, nós estamos lendo o livro de Êxodo, tá? Capítulo 8. Estamos falando aí das 10 pragas que Deus mandou para o Egito. Com o fim do quê? De mostrar os sinais e as maravilhas, né, e o poder que ele tem. Tá bom? Então, se puder acompanhar com nós aí, capítulo 8 do livro de Êxodo. Aí eu li aí, acabei de lendo aí os versículos 1 até o versículo 4. Então, nós estamos vendo aqui que Deus promete mandar as rãs para o povo do Egito, para que eles possam estar reconhecendo que Deus é o Senhor. Tá? Uma questão muito importante aí. Essas pragas, conforme nós vamos vendo elas aí aparecendo, tá? Cada uma delas representa um dos deuses que o próprio povo egípcio eles veneravam. Tá? Então, eles tinham seus deuses. A rã era um, o touro era outro que foi, né, eles foram atingidos também pelas pragas, né, e outros deuses aí, tá? Um exemplo, a rã, ela era a deusa da ressurreição. Né? O touro era um dos deuses principais, e assim segue sucessivamente. Eles tinham muito isso de pegar aí animais, né, pessoas, astros, ou estrelas, ou sol, lua, e colocar como Deus no meio deles. Então, eles tinham muito disso daí, certo? Então, a segunda praga mandada aí foram as rãs. Né? Faraó, tanto Faraó como os oficiais, eles ficam aí indignados, né, com essas presenças desses animais aí, em números, que ia pegar uma panela, tinha rã dentro, ia pegar qualquer coisa que eles fossem mexer e pegar, tinha rã. Se eles andassem, pisavam em cima de rãs, tinha rãs para tudo quanto é lado. Então, quer dizer, ficaram, e o que acontece? O faraó chama Moisés e fala, Moisés, tira essas rãs, roga ao Senhor para que tira. Olha o versículo 8 aí, acompanha comigo, ó. Versículo 8 do capítulo 8.
Chamou o faraó a Moisés e Arão, e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. O que acontece? Faraó chama Moisés, né? Moisés ora para Deus e no dia seguinte as rãs morrem todas, tá? Então as rãs acabaram morrendo aí, que a terra cheiraram mal. Eles pegaram todas as rãs mortas, fizeram um montão, foram jogando para fora da cidade, mas a terra ficou cheirando mal com aquelas rãs ali, que elas começavam a apodrecer e o cheiro é muito forte. Versículo 15. Vendo, porém, Faraó que havia ali alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então Deus tinha falado, né, que o coração do faraó iria permanecer duro, endurecido, mas com um propósito. Deus mostrar todas as suas maravilhas e o seu poder. Então, diante dessa situação, Deus resolve mandar a terceira praga. O que é? Piolhos. Então Deus manda piolhos. Acompanha comigo aí. Disse o Senhor a Moisés, versículo 16. Dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Imagina só, cada grãozinho daquela terra se transformando em piolho. Tinha piolho para tudo quanto é lado também. Não eram um, dois, ou meia dúzia, ou 12, 20. Não, eram milhares e milhares de piolhos. Fizeram assim, Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, os próprios magos não conseguiram fazer ou realizar este tipo de milagre aqui, certo? Tá. Como o coração do Faraó permaneceu ainda endurecido, o que acontece? Deus manda a quarta praga, que seriam moscas. Moscas também para tudo quanto é lado. Imagina, mosca, nós conhecemos ela como um inseto nojento, né? Então, imagina só, você não podia nem comer direito. Eles não poderiam nem comer direito, que tinha mosca em cima da comida, no meio, voando. E realmente foi muita praga mesmo. Então, Deus chama Moisés e fala: Moisés, vai lá, fala com o faraó, com certeza ele não vai ouvir, e eu mandarei de novo mais uma praga para que eles possam estar reconhecendo o meu poder. Olha o versículo 22. Eu vou ler alguns versículos aqui, tá? Só para a gente estar entendendo aí. Naquele dia, separarei a terra de Gozem, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Com essa com essa intenção que Deus fez aqui, separando a terra de Gozen, onde os israelitas realmente moravam, lembra que quando Jacó chegou lá para o faraó, quando ele chegou na presença de José, né, vendo seu filho, e o faraó dá a terra de Gozen para eles morar. Então, eles ficaram morando naquela terra aí por um período de 400 anos, 430 anos, vamos falar assim. Então, Deus, quando ele mandava aqui as pragas, então ele diferenciava o povo do Egito com os hebreus. Mas para quê? Para mostrar o poder dele, para mostrar que ele tinha o poder, estava agindo, e que no povo dele não iria acontecer nada, certo? E para mostrar também para o faraó que se ele obedecesse a Deus, se ele ouvisse a voz de Deus, também não iria acontecer nada com ele. Mas, porém, Deus endureceu o coração dele com um propósito,
realmente, para mostrar seus sinais, suas maravilhas. Né? Então Deus fala para Moisés, ó, vai haver diferença. Com o povo de Israel, nada vai acontecer, mas com o povo dos egípcios, com eles, sim, eles vão ver o meu poder. E claro que o próprio povo Israel estavam vendo essa diferença, e realmente, cada dia ou cada praga, a fé deles em Deus se renovava cada vez mais. Então, eles tinham cada vez mais esperança em Deus e acreditavam cada vez mais. Olha o versículo 25. Diante dessa situação, tá? O que acontece? A terra realmente ficou cheia de moscas, a terra do Egito. Aí o faraó chama Moisés e Arão e fala para eles, olha o versículo 25. Chamou o faraó a Moisés e Arão e disse, ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. O faraó, nesse ponto, ele permite que o povo vai para oferecer sacrifício. Mas olha só o que ele fala. Quando Deus chamou Moisés, Deus falou, ó, você tem que levar o meu povo até o monte, até o deserto, para oferecer sacrifício para mim. Até o deserto. E Faraó chama Moisés e fala, não, Moisés, vocês podem ir. Podem ir não, mas vocês vão ficar aqui na nossa terra. Vocês vão oferecer sacrifício aqui. Ele termina no finalzinho, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Mas, na verdade, Deus iria tirar o povo daquela terra. Não seria naquela terra que eles iriam oferecer o sacrifício, mas sim de onde Deus mostrasse. Menos ali no Egito. E o faraó fala para eles, não é para sair aqui de dentro do nosso limite, para ficar dentro do nosso limite. Se você passar a fronteira, não é para passar a fronteira. É isso que o faraó fala para Moisés. Aí, ele ainda continua, Moisés fala, ó, não convém, olha o versículo 26. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios, e eis que se oferecermos tais sacrifícios perante seus olhos, não nos apedrejarão eles. Então, quer dizer, o povo do Egito não iria aceitar, dentro da terra deles, eles fazerem esse sacrifício. Certo? Então, é isso que Moisés estava falando. Então, Moisés continua aí, versículo 27, ó. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. Então, eles tinham que sair da terra do Egito para oferecer o sacrifício. O faraó, ele mantém, ele deixa, mas ele ainda continua insistindo para que eles não vá muito longe. Olha o versículo 28. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe, mas orem por mim também. Então o que o Faraó fala? Vocês podem ir, mas a nós tem que ficar à nossa vista. Não vá muito longe. Então, o que quer dizer? Vocês vão e devem retornar. Mas o propósito de Deus era o quê? Era realmente tirar o povo dali para nunca mais eles retornarem como escravo do Egito. Mas Faraó não tinha entendido isso, é claro. Ele iria aceitar? Não iria aceitar. Ia perder toda a sua mão de obra pesada. Porém, Faraó não deixa eles saírem. Tá? Diante disso, vêm as moscas, certo? Faraó chama Moisés para que ore a Deus e tira as moscas. Moisés orou a Deus e isso aconteceu, tirar a mosca. Mas o coração do faraó, versículo 32 aí, continuou endurecido ainda. Não deixou o povo ir. Aí Deus anuncia que vai mandar a quinta praga. Qual que seria essa quinta praga? As pestes nos animais. Eu não estou passando os slides. Eita. Deixa eu só passar os slides aqui. Moscas. Estou falando, né? E tá indo aí. As pestes dos animais, capítulo 9. Certo? Então, Moisés chega perante ao faraó. Interessante, gente. Olha a fala de Moisés, né? Ou melhor, Arão falando por Moisés.
capítulo 9, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te ao faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Então, quando Moisés chega ao faraó, ele fala: assim diz o Senhor, Deus está falando. Moisés fala: ó, você deve deixar o povo. Não, ele chega de uma maneira diferente. Assim diz o Senhor, assim Deus está falando, Deus está falando, Deus está conduzindo. É a vontade de Deus, é o que Deus está pedindo. Então, quando Deus está pedindo, devemos fazer. Aí ele continua, versículo 2: porque se recusares deixá-los ir, ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. O que acontece? O faraó não deixa o povo ir. Ele continua com o coração endurecido da mesma maneira. Versículo 6. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas, não morreu nenhum. Deus fazia distinção. Interessante, assim, que cada praga, Deus avisava antes, tá? Deus avisava, amanhã vai acontecer isso. Olha o versículo 5. O Senhor designou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor isto na terra. Então, todas as pragas foram assim. Deus falou, ó, hoje, Deus chegava assim, hoje, preciso que você deixe o povo sair. Se você não deixar, amanhã vai acontecer tal coisa. Porém, o faraó acabou até se cedendo. Mas a cada vez que ele cedia, ele ainda fazia alguma exigência. Olha o versículo 7. O faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Ele continuava com o coração endurecido. Aí Deus resolve mandar a sexta praga. Deus chama Moisés. Moisés, vai lá, fala com o faraó novamente e fala para ele, deixa o meu povo sair. Interessante que cada praga dessa, tá, durou um período aí de 7 dias. 7 dias cada praga. Então, Deus fala para Moisés, aí, pega cinzas, chega perante o faraó, conversa com ele. Se o faraó não deixar vocês partirem, que ele não vai deixar, eu sei, você joga a cinza por alto, e essa cinza vai se transformar em úlceras nos homens e nos animais dos egípcios. Moisés fez. O faraó não deixou, então Moisés chegou perante o faraó, pediu para que ele deixasse o povo sair, o faraó não deixou, e o que aconteceu? Olha o versículo 10 aí comigo. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Isso ia criando feridas no corpo inteiro. Coceira, ferida, né? Imagina só esse caos que aconteceu aí. Continuando aí a nossa leitura. 11. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e esse não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então, mesmo assim, o coração dele, do Faraó, permaneceu duro. Aí Deus resolve mandar o quê? A sétima praga. E Deus fala de novo, Moisés, amanhã cedo, você vai lá na presença do faraó e fala para o faraó, assim diz o Senhor,
deixe meu povo ir para me servir. Daí no versículo 13, certo? Então, porém, o que acontece? Novamente, Moisés, o faraó não deixa o povo sair. Aí, o que acontece? Deus acaba mandando aí a chuva de pedra. Deixa eu passar o slide aqui. Vamos lá. Então, nós estamos no capítulo 9 ainda, versículo 13 em diante. Acontece o quê? Cai uma chuva de pedra. Acompanhe comigo aí alguns versículos, tá? 16. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-me o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Como eu tinha comentado, tinha se passado aí 400 anos, 430 anos tinha se passado. Deus não tinha se manifestado ali pessoalmente para o povo. Deus estava cuidando ocultamente? Estava. Por quê? Porque o povo estava se multiplicando. Então, diante dessa multiplicação, as bênçãos de Deus estavam no povo. Então, Deus estava realmente formando a nação. E ali, Deus aparece, depois de 430 anos, para mostrar que Ele é o Senhor, que Ele tem um poder e que toda a terra conhecida ali possa conhecer o nome dEle, através desses sinais e maravilhas que Deus estava realizando. Qual eram os sinais? Eram as pragas. Qual eram as maravilhas que Deus estava mostrando ali? Que Ele fazia distinção e cuidava do povo dele. Então, nós estamos vendo aqui que tudo de mal acontecia com os egípcios, porém com os israelitas, que era o povo de Deus, não acontecia nada. Eles presenciavam todos os acontecimentos, ou presenciou, né? Presenciou todos os acontecimentos com seus próprios olhos. E viram que com eles não acontecia nada. Com isso, a fé deles, a esperança deles em Deus iria aumentando a cada dia que a praga estava acontecendo, a cada praga, né, a cada dia praticamente. Então a fé, a esperança deles em Deus aumentava cada vez mais. Então o povo ia se fortalecendo ali, espiritualmente, confiando em Deus para poder seguir a sua caminhada, acreditando que Deus realmente iria levá-los para a terra prometida. Sabemos que Deus levou, certo? Então, por isso que Deus estava mostrando aí e mandando essas pragas aí, fazendo essa distinção. Mas mesmo assim, o coração do faraó ainda continuou endurecido. Deus ainda tinha propósito. Deus já tinha proposto aqui que ele iria mandar as 10 pragas. Moisés sabia disso. Então, cada dia Moisés tinha que ir lá, conforme Deus pedia, para conversar com o faraó. Ele já sabia que o faraó não iria deixar, porém Deus iria estar aí mostrando os seus sinais. Olha o versículo 20. O 19. Deus fala assim, ó, agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Agora, aqueles que não temeram, não deram crédito e ficaram no campo, foram mortos, tanto eles como os animais. Deus manda aí a 7ª praga, chuva de pedras. Pedras e fogo. Olha aí. E aí Deus pede para que Moisés estenda a mão para o céu, e Moisés faz o que Deus pede, e aí começa a cair a chuva de pedra. Olha o versículo 23. E Moisés estendeu seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Então veja bem, Deus mandando aí a 7ª praga diante do povo dos egípcios.
né? E os israelitas estavam acompanhando tudo, tudo. Olha o versículo 26. Somente na terra de Gozen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Deus fez distinção. Deus estava cuidando do povo e mostrando para o povo o seu poder, as suas maravilhas, seus sinais. Versículo 28. O faraó manda chamar o Moisés. Aí o faraó fala: orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Então ele resolve deixar o povo ir. Porém, né, o que acontece? A chuva foi tão intensa que acabou destruindo tudo. Olha o versículo 31 e 32. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não havia nascido. Então, tudo que tinha nascido a chuva, tinha destruído, tinha acabado com tudo. 35. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Tá? Mesmo depois de Deus ter cessado a chuva de pedra e o fogo, o coração do Faraó ainda permaneceu duro, endurecido. Aí Deus resolve mandar outra praga, oitava praga. Deus chama Moisés, fala para Moisés: Moisés, vai você e Arão diante do faraó e fala para ele deixar o meu povo ir. Se ele não deixarem o meu povo ir, vou mandar mais uma praga na vida deles. Olha o versículo 5 aí do capítulo 10. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o resto que escapou, e vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, que seria chuva de gafanhotos. A terra ficou tão cheia, que ficou forrado o chão, cheio de gafanhoto, como se fosse assim uma grama, mas cheio de gafanhoto. O que aconteceu? Moisés chegou perante ao faraó, conversou com o faraó não deixou novamente, estava com o coração endurecido. Aí Deus realiza aí a oitava praga, tá? Acompanha comigo o versículo 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esse lhes disse: ide servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Então, o que Faraó está falando aqui? Ó, não é para ir todo mundo. Escolhe alguns homens, algumas pessoas e vão. O restante fique. Por quê? Porque o faraó queria que eles voltassem. Mas esse não era o propósito de Deus. O plano de Deus era levar tudo, todo o povo, para a terra prometida. Olha o versículo 9. Respondeu-lhe do capítulo 10, tá? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com nossos jovens, e com nossos velhos, e com nossos filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. E as crianças? Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor. Por isso é que o pedistes. E os expulsaram na presença do faraó. Então o faraó falou, não, Moisés, vai somente os homens. As crianças e mulheres ficam e você vai. Você e os homens vão. Sim, e some da minha frente. A reação dele foi desse jeito. Já estava nervoso, tinha acontecido tudo, né? Então, ele permite, Moisés fala, não, tem que ir todos, tanto mulheres, crianças, velhos e todos os animais. O que acontece? Moisés estende a mão e vem aí muitos gafanhotos que encheu todo o território, toda a terra, que nunca houve tanto gafanhoto assim.
Onde eles pisavam, tinha gafanhoto. Onde eles iam, tinha gafanhoto. Os gafanhotos comeram todas as plantações que tinham naquele momento. Uma nuvem de gafanhotos são milhões e milhões. E ali Deus mandou várias nuvens de gafanhotos. Interessante quando você vai fazendo a leitura, Deus fala, amanhã vai acontecer. Quando ele mandou a nuvem de gafanhoto, daquele momento que Moisés saiu da presença do faraó, começou a ventar durante o dia todo e a noite toda. No outro dia seguinte, chegaram aquele monte de gafanhoto. Como Deus estivesse juntando todos os gafanhotos que tinha no mundo conhecido e mandado tudo para o Egito. Tudo ali reunido, né? Diante dessa situação, o faraó se apressa e pede para chamar Moisés e Arão. Ele fala, ó, eu 9 pequei, horas. já, eu pequei, deixa eu só terminar essa praga aí, a oitava. Olha o versículo 16. Então se apressou o faraó em chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que me perdoais o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. Moisés saiu da presença de Deus, saiu da presença do faraó, orou a Deus, Deus mandou aí um vento forte que arrancou todos os gafanhotos do território do Egito. E assim, né, o Egito ficou livre aí dos gafanhotos. Porém, o coração do faraó ainda permaneceu endurecido. E ele não deixou que o povo saísse. Aí Deus preparou a nona praga, e nós iremos falar após o intervalo aí de 10 minutinhos, tudo bem?
Bom dia, pessoal. Voltei. Bom dia. Então, vamos lá. Nós vimos aí que Deus mandou aí a 8ª praga, certo? A terra ficou cheia de gafanhoto. Deus mandou um vento forte aí depois que Moisés orou para Deus tirar o gafanhoto. E no dia seguinte já não tinha mais nada. Porém, nós estamos vendo que o coração do faraó ainda permaneceu endurecido. Então, Deus ainda tinha 2 pragas ou 2 sinais para estar mandando para que o povo possa realmente crer. Então, Deus resolve mandar um 9º, deixa eu passar o slide aqui, isso, trevas. O que seria trevas, né? Vários dias escuro, sem alguém conseguir enxergar a ponta do nariz. Aqui acho que não está passando. Qual que é o slide, então, seu aí? 9. Aqui tem um monte de letra, é isso? Trevas. Trevas. Qual que está passando aí, vocês? O meu está desde o começo mesmo. Está travado o seu. Do alguém também está desde o começo? Vou mudar aqui nesse. O meu apareceu o capítulo 9, né? Escrito embaixo trevas, não? É isso aí, é. É isso aí mesmo. Tá, então é a 9ª praga. Tá? É o que está aparecendo na tela aí. Não sei se os demais estão aparecendo aí a 9ª praga. Tá, apareceu sim. Às vezes é a própria internet que dá uma travada, tá? Na hora de apresentar os slides. Mas vamos lá. Professor, só um minuto. Eu não sei quem está com o microfone aberto, que está com construção, alguma coisa que está um barulho de... Tá, só um pouquinho, porque foi o pedreiro que chegou aqui. Não, o meu tá fechado, eu tô ouvindo esse barulho também, batendo. É que chegou um pedreiro para mexer aqui e ele tá batendo lá no fundo. Foi fechar a porta. Vamos lá, acho que deu uma melhorada, né? Vamos lá, acompanha comigo o versículo 23, do capítulo 10. O que acontece ali? Mais uma vez, Deus chama Moisés e pede para que Moisés vá até o faraó, para que o faraó deixe o povo sair. Porém, como o coração do faraó ainda estava endurecido, Deus resolve anunciar a 9ª praga aí para eles reconhecer realmente aí o poder de Deus. Então, Moisés chega até o faraó. Então, acompanha comigo o versículo 23. Não virão, vou ler o 22, tá? Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então, Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também conosco. Então, veja bem, depois de 3 dias, eles não conseguiram sair do lugar. Faraó dá um jeito de chamar Moisés. Moisés consegue chegar até o faraó, né, e ele fala: agora vocês podem ir. Porém, os rebanhos, os animais de vocês ficam para que vocês possam voltar. Então, essa era a intenção do faraó, eles ir e depois retornar. Mas Moisés fala: não, tem que ir tudo. Homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, animais, tudo que pertence a nós, devemos levar para nós, junto conosco. Então, é isso que Moisés acaba falando aí. Porém, Faraó ainda com o coração endurecido, ele não deixa o povo ir. Diante dessa situação, né, Deus já tinha já tinha passado os 3 dias, e como já se passou mesmo aquelas trevas,
o faraó não deixou ir. Deus anuncia a 10ª treva. Essa seria crucial para que o faraó deixasse o povo partir. Olha o capítulo 11 aí. Capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito. Então, vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro. E assim fez. Moisés falou para o povo, certo? Para o povo se preparar, para o povo pegar tudo que tinha direito. Então, os próprios egípcios deram para eles ouro, deram pratas, deram tudo que eles precisaram para eles sumirem da frente deles, da terra deles, que já estava desgastante demais, né? Então, eles preparam. Moisés prepara o povo para a viagem. Como eles iriam sair assim, de madrugada, praticamente, né? Então, Deus dá as instruções. Deus pede para que Moisés dê instruções para o povo se preparar para este momento. Acompanha comigo o versículo 4 do capítulo 11. Aí. Moisés diz, assim diz o Senhor. Olha que interessante, né? Tanto nós vimos lá que José, né, os outros patriarcas, e agora Moisés, como que eles se referem à palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Jamais Moisés fala, eu estou fazendo isso, eu estou falando aquilo, eu estou... Não, assim o Senhor está dizendo, assim Deus mandou falar, assim Deus está avisando. Ele sempre coloca, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais, nem os animais escaparam. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, Deus fez essa distinção e pediu para que o povo se preparasse. É interessante que Deus fala assim, à meia-noite estarei passando pelo Egito e ferindo todos os primogênitos. Então, à meia-noite, o povo tinha que estar preparado. O povo tinha que estar se alimentado, se vestido, preparado para uma viagem. Então, eles iriam caminhar a noite inteira, praticamente. Então, Deus estava preparando. Moisés e Arão transmite essa mensagem para o povo. Então, o povo começa a obedecer, porque já tinha visto todos esses sinais. Eles começam a dar crédito às palavras de Moisés e Arão e começam a se fazer o que Deus tinha pedido. No capítulo 12, Deus dá instruções para que o povo possa estar seguindo aí. Acompanha comigo aí o capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis comer um cordeiro ou um cabrito. E aí ele segue as instruções. E guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Finalzinho da tarde, né? Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga
da porta nas casas em que o comerem. Então, veja bem, aqui Deus dá um tempo para eles se prepararem. Então, não foi assim, Moisés saiu da presença do faraó, e já logo em seguida eles saíram. Não, é aqui que está falando aqui, ó, versículo 6, e guardareis até o 14º dia deste mês. Então, Deus deu um tempo para que o povo se preparasse. Então, nesses dias aí, o povo iria pedir ouro, prata, iria se organizar, iria se preparar para poder sair do Egito, tá? Então, Deus deu um tempo para eles se prepararem para isso. Aí, Deus continua a instrução, versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que comerem, tá? Não sei se vocês estão vendo aí o desenho, então, o sangue eles tinham que passar no batente da porta, na parte de cima, nós hoje conhecemos como batente, certo? Na parte de cima e na parte do lado. Quando o anjo da morte passasse e visse esse sangue, né, ele já sabia que ele não poderia entrar e ferir alguém desta casa, porque pertencia ao povo de Deus, era um israelita aí, certo? Então, olha só, versículo 8. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então, vamos lá. O que Deus está falando para o povo fazer? Nos nossos dias de hoje, vamos falar, Deus está falando para o povo fazer um churrasco, carne assada. Então, tinha que ser assada, um churrasco. As ervas, ela serviria como um tempero, né, para essas carnes aí, ervas amargas, né, que são, e pães asmos, que é pão sem fermento, tá? Uma das ervas amargas que a gente conhece hoje seria o almeirão, que é um pouquinho amargo, né? E outras que eles usaram naquele período ali, tá? Então, Deus pede para que eles preparem o animal, né? O animal não pode ser, olha o versículo 9, não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fissuras. Nada deixareis dele até pela manhã. Então, tinha que comer tudo. Naquela noite que eles fossem comer, tinha que comer tudo, não poderia sobrar nada. Se sobrasse, tinha que ser descartado. Não poderia guardar para o outro dia. Então, aí Deus dá as instruções como que eles devem comer. Olha o versículo 11. É o versículo 10, terminando aí, ó. Não deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Então, tinha que comer tudo. Se sobrasse, tinha que colocar fogo. Versículo 11. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos. O que é lombo cingido? Eles tinham que estar preparados, vestido para uma viagem. Uma roupa, então a roupa adequada, certo? Sapatos ou sandálias nos pés, o que eles usavam naquele período. Então, tinha que estar vestido, preparado para uma viagem. Então, como se estivesse saindo naquele momento. Quando a gente vai sair para algum lugar, a gente não se prepara antes, se veste, coloca uma roupa, sapato, né? As mulheres colocam sandália, enfim, se prepara para depois sair. É isso que Deus está falando para eles, lombos cingidos, preparados para sair. Aí ele continua, sandálias nos pés e cajado na mão. Naquele tempo usava muito cajado, então para se defender contra cobras e alguns animais aí peçonhentos. Certo? Então, eles tinham que estar preparados para uma viagem. Eles iriam sair de madrugada, praticamente. Então, tinha que ter preparado aí, ser alimentado, né, para ter forças para a caminhada e preparado para esta viagem aí. Comê-lo-eis à pressa. Então, tinha que comer rapidamente. Tinha que comer. Quando Deus falar, agora sai, já está tudo preparado aí no jeito, certo? É a Páscoa do Senhor. Então, Deus anuncia que a Páscoa, que significa o quê? É que Deus estava tirando eles, tá? Estava tirando eles ali da terra da escravidão. Daí em diante, segue as instruções. Olha só, versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo.
Aí Deus dá a instrução: 7 dias comereis pães asmo, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada. Então Deus, ele dá a instrução aí, tá? Para o povo se preparar, sair alimentado, vestido, e assim fazer a sua caminhada para a terra prometida, certo? Então o povo obedece, o povo israelita acaba fazendo tudo que Deus fez, pediu, e eles se prepararam, comeram diante dessa situação, nesse dia, aí Deus resolve sim agir. Acompanha comigo o versículo 27 aí. Ele dá observação, né? 25, ó. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observar este rito. Então, eles tinham que estar fazendo, repetindo esse mesmo ato que eles fizeram nesta noite. Nesse caso aqui, eles iriam fazer, né? Versículo 27. Respondereis, versículo 26, quer dizer, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Por que os filhos iriam perguntar, né? Deus já está falando lá do futuro. Quando eles estiverem dentro da terra, os filhos não entenderão, eles vão ter que explicar o porquê que eles estavam fazendo aquilo lá. Então, comemorando a Páscoa, no caso. Aí, versículo 27, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim o fizeram. Então veja bem, aqui Deus instituiu a Páscoa e Deus pediu para que o povo todo ano fizesse para estar lembrando desse momento. Aí Deus resolve aí atingir o povo, tá? Versículo 29. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Então, veja bem, Deus manda aí, fere os primogênitos de tudo, até dos animais, tá? Dos animais, nenhum escapa, nem os animais escapam, nem os servos dos... Vou passar aqui, o slide está passando. Nem os servos aí são poupados, somente o povo dos egípcios, esses que pintaram, dos israelitas que pintaram as ombreiras aí das suas casas aí com sangue. Tá? O sangue representa o sangue do Cordeiro. Então, o sangue do Cordeiro representa Jesus. Naquela noite, Faraó, seus comandantes, todo o povo, viram que o seu primogênito estava morto. Aí imagina só o desespero, um pranto. Em todas as casas haveria um morto. Tinha um morto. Todas as casas tinham primogênito. Então, o primogênito de todos eles morreram. Versículo 31. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servir ao Senhor como tens dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Ele pede bênção para ele. Então, indignado, impressionado também pelos comandantes, pelo povo, eles resolveram expulsarem os israelitas da presença deles. Resolveram expulsar o povo para que pudesse, né, fugir e que isso não acontecesse mais. Então, o que aconteceu? Eles se prepararam para isso, né, se prepararam para saírem do Egito, ali saíram de madrugada e foram para lá. E é interessante, professor, que dessa vez
Moisés, ele não se apresentou perante o faraó para anunciar isso, porque ele já havia anunciado de antemão lá atrás, né? Essa praga, no capítulo 4, quando Moisés diz assim, ó, digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então, foi anunciado de antemão. Por isso que aqui Moisés não foi à presença do faraó anunciar essa praga como ele foi nas outras. Isso. Né? Já É tinha isso aí, sido né? anunciada. Lá no início ele anunciou que mataria o primogênito, né? É. Então aqui você vê que o Moisés só apresentou perante ele e Deus deu esse tempo aí, né, de 10 dias para o povo se preparar. Então o Moisés não precisou voltar novamente para lá. Não. Né? Então Deus já foi fazendo isso daí. É. Vamos lá, continuando a leitura aí. Deixa eu ver onde nós paramos aqui. Versículo 37, do capítulo 12, nós estamos lendo, tá bom? 37. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Hostes significa povo, filhos, tá? Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Olha que interessante, tá, gente? Ó, vamos bem. A Páscoa, quem comemorava a Páscoa era os filhos de Israel, eram os israelitas. Era só eles que tinham que comemorar a Páscoa. Por quê? Porque eles foram tirados da escravidão. A palavra deixa bem claro, olha o versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Então, se a gente for hoje comemorar a Páscoa, de acordo com o que está aqui, nós não temos essa permissão. Por quê? Para comemorar a Páscoa, olha o versículo 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e a observará e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então, se eu for comemorar a Páscoa hoje, de acordo com as instruções que está sendo dada aqui, eu devo ir para Jerusalém, morar lá e me circuncidar. Só que isso eu estarei vivendo no Velho Testamento. Tá? Hoje há necessidade? Não. Por quê? Porque a nossa circuncisão está em Jesus. Está em Jesus. A nossa circuncisão hoje é no coração. E nós vivemos na era da graça, não na era da lei. E a lei foi dada para os israelitas. Ah, mas e a Páscoa que nós comemoramos hoje? O que seria? Para nós, nada. O que nós comemoramos? Através da ceia do Senhor, que é a libertação dos pecados. E é isso que nós comemoramos. Certo? Mas a Páscoa não. Mas e a Páscoa que o mundo oferece hoje? É comercial. Coelho da Páscoa não tem nada a ver, ovo não tem nada a ver com Páscoa. Eu vou olhar a Páscoa aqui, o que tem a ver com Páscoa? Carne assada, cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, pão sem fermento, que é pão asmo, e ervas amargas. Isso é os elementos da Páscoa e não o ovo de Páscoa. Não tem nada a ver. Então, você vê que a influência hoje mundana acabou mudando isso daí. Só que hoje, como nós vivemos na graça, é quem que nós devemos comemorar? A morte e ressurreição de Jesus, que é a ceia. Tá? Que é a ceia. Depois, mais para frente, nós vamos estudar sobre a ceia também. Tá? Mas, lembra lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13?
Volta comigo lá no capítulo 15 do livro de Gênesis. Eu vou pedir para alguém ler. Ó, Gênesis capítulo 15, versículo 13. Lê para nós aí. Vou ler. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Isso. Lembra que Deus já tinha falado para Abraão que a descendência dele ficaria como escravos. E aqui nós estamos vendo que, lembra aqui, ó, versículo 40 e 41 do Êxodo 12, que eles ficaram, foi 430 anos ali como escravo no Egito. Então, Deus já tinha falado para Abraão lá atrás sobre esse acontecimento. Tudo bem até aqui? Então, como eu tinha falado, abre comigo lá em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá em 1 Pedro. Alguém lê para nós o versículo 18 e 19. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A Marli, né? Leu. Sim. Marli, é o 1 Pedro 1, 18 e 19? Ah, não. 2 Pedro. É o primeiro. Tá. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Isso, tá. O que acontece aqui? O versículo 18 está falando da lei. A lei que foi dada para quem? Para os israelitas. Eles foram resgatados. Versículo 19 está falando, versículo 19 falando sobre Jesus, o sangue de Jesus que nos purifica. Então, como nós comemoramos a Páscoa hoje, lembrando da morte e ressurreição de Cristo por nós. Perdão, né? Então, hoje, nós celebramos a Páscoa de uma maneira diferente, porque vivemos na era da graça e não na era da lei. Então, na era da lei. Então, como se comemora a Páscoa? É na ceia. Tá? Depois nós vamos falar bem aprofundadamente sobre esse detalhe. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando aí a nossa aula. Deixa eu prosseguir aqui. Então, nós vimos aí que foi instituída a Páscoa, certo? O cordeiro, como que era, como que eles tinham que estar procedendo aí. Não sei se vocês estão vendo o alimento, como que era lá, carne assada, ervas amargas, servia como tempero, tá? Então, assim, eles nem temperavam a carne, então as ervas acabavam temperando aí, e o pão sem fermento. Por que Deus pediu para que o povo fizesse o pão? Tinha que ser às pressas, certo? Então, eles tinham que fazer um pão rápido, para comer, e para que a massa não crescesse, porque quando você vai fazer o pão, você tem que deixar ele lá descansando para que ele possa fermentar e crescer, certo? Então, sem fermento, e Deus fala para eles estarem preparados, né? Comerei os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão,
Por quê? Porque eles tinham que sair às pressas mesmo, fugido. Tinha que estar preparado para isso. E o povo fez conforme Deus aí determinou. E o que acontece? Deus aparece e acaba aí atingindo, matando todos os primogênitos. Capítulo 13, versículo 4. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Então, quando que eles saíram do Egito? Mês de Abibe. O que significa Abibe? Significa mês de abril. Abril. Eles saíram do Egito no mês de abril. Então, os israelitas tinham que comemorar a Páscoa todo o mês de abril, que é o mês correto deles comemorarem a Páscoa. Tudo bem até aí? Nós já lemos esses versículos aí, que eu atrasei no slide. Então, Deus livra todos os primogênitos do povo de Israel, e com isso, Deus consagra todos os primogênitos do povo de Israel para ele. Futuramente, Deus troca os primeiros filhos aí dos israelitas pela tribo de Levi, que foi separado para o serviço do tabernáculo, certo? Então, olha aí, o versículo 12 do capítulo 13. Apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás como cordeiro. E se não resgatares, será desnucado. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatará. Então, Deus pede para que, como ele livrou todos os primogênitos do povo de Israel, todos eles seriam aí deixados. Deixa eu só abrir aqui números, abre números comigo. Então, todos os primogênitos seriam separados para o Senhor, tá? Por quê? Porque Deus livrou os primogênitos dos israelitas e matou os primogênitos dos egípcios. Abre comigo em Números 9, Números capítulo 9, o versículo 2. Lá diz assim, ó: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. Que dia que vai ser celebrada a Páscoa? No dia 14 deste mês. Dia 14 de qual mês? Mês de abril. Ao crepúsculo da tarde. Então, a tardezinha, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, e celebrareis. Quais são os estatutos e ritos que deu para o povo de Israel? Tem que ser do jeito que Deus pediu. Tá? Eles tinham que estar vestidos, animal macho de 1 ano sem defeito, a carne tinha que ser assada, acompanhada com ervas amargas e pão asmo, pão sem fermento. É dessa maneira. Esse é segundo os ritos que eles devem celebrar, certo? Versículo 4 e 5. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto de Sinai. Segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Isso depois que eles saíram, tá? Então, voltando para o livro de Êxodo, nós vemos que Números, ele leva a lei, né? Voltando lá para o livro de Êxodo, seria um memorial. Versículo 14 aí do capítulo 12 do livro de Êxodo. Seria um memorial. O que é memorial? É a lembrança que o povo teria, lembrando que Deus tirou eles com o poder da escravidão do Egito. Então, seria esse memorial, lembrando que Deus livrou eles dessa escravidão, certo? Tem uma passagem para a gente ler aí, Deuteronômio 16. Comemorar a saída, olha lá, Deuteronômio 16. Abre comigo Deuteronômio 16, o versículo 1.
lá diz assim, guarda o mês de Abibe. Ele está repetindo, mês de Abibe, que é mês de abril. E celebra a Páscoa do Senhor, teu Deus, porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então, a ordenança para o povo, todo mês de abril, eles tinham que lembrar este evento, tá? Este evento, certo? Então, o livro de Êxodo 18, nós lemos lá que... Volta lá comigo. É Êxodo capítulo 12, versículo 18. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Então, eles ficariam 7 dias, uma semana, todo dia à tarde, comendo esses alimentos. Cordeiro, macho de 1 ano sem defeito, com pães asmo e ervas amargas, todo dia, durante uma semana, para lembrar do que? Que Deus tirou eles do Egito. Então, era um determinado dia, tinha que ser nesses dias. Não poderia ser em outros dias, tinha que ser especificamente nesses, tá? Nós vimos que o elementos era o quê? Está lá em Números 9, 11, ele está repetindo, tá? Quais são os elementos? Cordeiro, pães asmos e ervas amargas. Isto, tá? Foi lei dada para quem? Lembra? Para os israelitas. Se algum estrangeiro quisesse participar, o que tinha que fazer? Ele tinha que aderir aos costumes dos israelitas. Eles tinham que morar e aderir lá junto com os israelitas. O que nós comemoramos? Como eu mencionei, a ceia do Senhor. Como nós vemos na graça, então abre comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Como nós vivemos na graça, nós temos que comemorar quem? A ceia do Senhor. Lê para nós alguém do 23 ao 29. 1 Coríntios, capítulo 11, 23 e 29. Eu vou ler. Porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como este pão, o beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Isso. Então, o que nós comemoramos hoje, em vez da Páscoa, é a ceia do Senhor. Lembrando de quem? Que Jesus se entregou por nós. Então, o sangue de Jesus, né, representa, o suco representa o sangue que foi derramado na cruz, o sangue do Cordeiro, sem defeito, certo? O sangue do Cordeiro, né? E o pão representa o corpo que foi entregue, foi pregado na cruz. E ele fala: todas as vezes que comeres pão e beber o cálice, estamos anunciando quem? Anunciando a morte do Senhor, e devemos fazer isso até que ele volte. Até enquanto Jesus não voltar, devemos estar celebrando a ceia. Depois nós vamos estudar especificamente sobre a ceia,
Tá? Então, a gente vai estudar aí bem profundamente. Então, nós estamos fazendo uma comparação hoje com a Páscoa, que está na lei, no Antigo Testamento, e a ceia, que está no Novo Testamento, na Era da Graça. Nós vivemos na Era da Graça. Nós não vivemos na lei. Então, todo homem que tem entendimento, conhecimento, que está participando do reino, deve participar. Olha o versículo 28. Examine, deve examinar, independente desse negócio. Eu estou lá na ceia. Estou lá, é a hora da ceia, mas eu tenho algo para resolver. Eu não participo? Não. Devo me examinar como que eu estou, tudo, e devo participar. E assim coma do pão e beba do cálice. Então, devemos hoje comemorar a ceia lembrando da morte de Jesus por nós. Porque ele morreu para nos libertar dos nossos pecados. Então, é isso que nós comemoramos, certo? Então, voltando lá para o livro de Êxodo, mais para frente nós vamos estudar sobre a ceia, certo? Tudo bem até aí? Aí o povo resolve sair do Egito, tá? Resolve não, né? Deus tira o povo do Egito. Lembra que quando eles chegaram no Egito, e Jacó apresentou-se, né, foi ver seu filho José, eles eram em 70 pessoas, aí está contando 75, porque está incluindo Jacó, José, a esposa e os 2 filhos, eram 70 pessoas. Quando eles saem, vou voltar lá para o livro de Êxodo, quando eles saem do Egito, eles saem com uma grande nação. Uma grande nação. Vamos voltar lá no capítulo 12 do Êxodo. Êxodo, capítulo 12. Lê para mim o versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Isso. Olha, quando eles chegaram no Egito, lembra, eram 70 pessoas. 70 pessoas, incluindo todos, homens, mulheres e crianças. Certo? Aqui, ele está contando apenas homens acima de 18 anos preparados para a guerra, se precisar lutar. Quantos homens? 600.000 pessoas. Se a gente incluir aqui as mulheres e as crianças, ela vai passar de quase 3 milhões de pessoas. Vai dar 2 milhões e pouquinho, mais ou menos, né? Aí vai chegar a quase 3 milhões de pessoas. Se a gente contar só os 600.000 homens, já dá uma cidade. Um exemplo, a cidade de Prudente, considerando aí os estudantes, chega a casa de 300.000 habitantes. Então, seria 2 Prudente, praticamente. Só homens. Mas quem conhece Prudente, quem é de Prudente sabe, quem conhece, o pessoal da região conhece Prudente, é uma cidade grande, Então, imagina só, 2 Prudente, só de homens. Aí, se a gente pegar mais as mulheres e crianças, quase 3 milhões, porque são 600.000 homens. 600.000 homens, está falando aqui. Né? Não é 600 homens, 600.000. Então, são quase 3 milhões de pessoas. É muita gente. É uma grande nação. Se tornou uma grande nação. Olha o que Deus fez. Mesmo Deus sem aparecer, mesmo Deus sem conversar com o povo, durante esses 400 anos, Deus foi abençoando para que eles se multiplicassem diante daquela situação. Quanto mais eles eram afligidos, mais se multiplicavam. E eu acho que está acabando nosso tempo, né, Elisete?
Falta 1 minuto. Eita, então, vou terminar por aqui, tá, gente? Então, é isso daí. Quase 3 milhões contando as mulheres e as crianças. Então, como que Deus multiplicou, isso é uma grande nação. Daí o povo está preparado, e para conduzir essa nação, né? Tinha que ter um líder, sim. Tinha que ter um líder guiando o povo, porque senão o povo ia ficar perdido. Ia cada um para um lado. E aí pronto, né? Iriam ser aí dominados pelos outros povos facilmente. Gente, que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa semana. Amém. Tá? Até a semana que vem. Eu vou só Amém. para a gravação. E qualquer coisa pode chamar a gente aí durante a semana. Amém.